Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Vigiai e orai sem cessar, para não cair em condenação. A palavra diz que devemos estar sempre na vigilância e em vão vigia, se não for o Senhor, segundo o seu espírito, que não tosqueneja, que não dormita. Orar em espírito. Ele nos ensina da perseverança de orar em espírito. Não fazeis segundo os pagãos com orações repetitivas, onde pensais que por muito estarem orando e não estando segundo o Espírito de Cristo, que são ouvidos. A palavra diz que a oração dos ímpios, até suas orações são rejeitadas diante do Senhor, são abomináveis. Porque na verdade aquele que ora, ora em espírito e em verdade. Aquele que ora segundo o Espírito, ora na devida obediência, não colocando outro fundamento. Porque ninguém pode colocar outro fundamento a não ser a mensagem da cruz, a pedra angular. Em vão aqueles que clamam aos seus deuses, e os seus deuses são impossíveis de os trazer segurança, assim como bem resposta, porque nada podem produzir. Antes nós oramos em conformidade com o Espírito e na perseverança, segundo ele nos ensina da viúva que clamava ali ao juiz que a sua causa fosse julgada, um juiz que não temia a Deus e tampouco aos homens. Aonde ele disse: bem sei que não tema a Deus e tampouco aos homens, mas porque esta me importuna, julgarei a tua causa. E assim julgou. Quanto mais aqueles que clamam de dia e de noite a justiça daquele que é a justiça de Deus, Jesus Cristo. Assim ele fará e fará depressa, embora uns tenham como que tardio, mas aqueles que estão sendo conduzidos por ele na vigilância e na oração, oram em conformidade daquilo que o Espírito está a proceder. Porque a palavra meramente humana não produz a profecia, mas antes aqueles que falam pelo seu Espírito, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, aonde estamos constantemente o buscando e não andamos com solicitude naquilo que é a vez de falar, porque ele é aquele que coloca a palavra em nossa boca, aonde não anunciamos o que nos é próprio e tampouco oramos segundo vontade meramente humana, mas segundo o seu Espírito buscamos compreender qual a sua perfeita e agradável vontade e oramos em conformidade com o seu Espírito, aonde tudo aquilo que pedires em meu nome, ele assim o fará. Por isso muitos pedem, mas pedem por motivação errada e por isso não recebem. Assim como aquele que pede para investir naquilo que é terreno, acaba se tornando um cego, nu e miserável. Porque esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia, aquele grande dia que se aproxima depressa. Assim como a palavra diz que a ambição daqueles que são justificados por o único justo tem a ambição em prol de muitos, assim como a sua oração tem muitos seus efeitos, porque o Senhor, aqueles que estão na devida obediência, a palavra diz que ele inclina os seus ouvidos e ouve as nossas orações. O anjo leva e são como que
lágrimas que enche a taça, onde ele recebe as orações dos santos como que um aroma agradável. O santo dos santos que alegra daqueles que perseveram e que oram em espírito e em verdade. E assim permaneceis firmes e constantes, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.